Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e hoje estamos juntos para a gente poder resolver alguns exercícios sobre os espelhos esféricos, tá ok? Bom, então trago a vocês uma questão aqui no qual a gente observa um objeto de altura 20 centímetros é posto a 50 centímetros de um espelho côncavo, tá ok? Cujo raio é 20 centímetros, ok? Lembrando, raio, distância do centro até o vértice do espelho, tá certo? Determine, letra A distância da imagem ao espelho. Bom, nós vamos chamar essa distância de distância pelinha, tá ok? A ampliação da imagem, que nós chamaremos de A maiúsculo. O tamanho da imagem, que a gente chama de I. E quero também determinar as características da imagem, tá? Então, conforme você pode observar, aqui nós temos um objeto e esse objeto está de frente para o espelho côncavo. Detalhe, né? Aqui há esses tracejadinhos que indicam para a gente o lado que não reflete. Bom, se os tracejadinhos estão do lado que não reflete, significa que o outro lado é o lado refletor, tá certo? E aí, assim sendo, a luz incidiu nesse objeto O. Bom, esse objeto reflete a luz, né, por toda a sua extensão, mas eu faço questão aqui de pegar apenas esses dois raios para a gente poder traçar aqui, determinar, a imagem desse objeto nesse espelho côncavo, ok? Então, quando o raio luminoso vem paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco, tá ok? Quando o raio incide na direção do foco, após ser refletido pelo espelho, ele volta paralelo ao eixo principal. Dessa forma, pessoal, no ponto onde ocorre o encontro dos raios que foram refletidos, nós temos ali a formação da imagem, tá ok? Observe também, chamei de P a distância do objeto até o vértice do espelho. Chamei de P', conforme a gente colocou aqui, a distância da imagem até o vértice. E de foco, F'zinho, a distância focal, ou seja, a distância do ponto focal até o vértice. Tá certo? Bom, pessoal, dessa maneira, para resolver essa questão, nós vamos utilizar diretamente as equações de Gauss. No entanto, é importante ressaltar que nós podemos utilizar o conceito de semelhança de triângulos para a gente poder tirar todas as informações que a gente vai determinar no próximo quadro, tá certo? Então, vamos ao próximo quadro para que a gente possa resolver essas questões, tá ok? Vamos lá. Bom, então aqui eu já deixei separado para a gente o raio, o P, que é a distância do objeto até o espelho, o O, que é o tamanho, a altura do objeto, e deixei também aqui, ó, na letra A, a gente vai fazer o cálculo do P', que é a distância da imagem até o espelho, do A maiúsculo, como a gente chamou ampliação, ou seja, quantas vezes maior ou menor é exatamente ali o tamanho da imagem em relação ao objeto, e comprimento da imagem, e o D, as características de I, que são as características da imagem, tá? Então observe o seguinte, bom, o problema, nós vamos utilizar a equação de Gauss, tá ok? No entanto, repare que a gente não tem o foco diretamente, mas basta a gente lembrar que o foco, ele se localiza exatamente na metade do raio. Dessa maneira, nós temos então que o foco desse espelho, né, será 20 sobre 2, ou seja, o foco desse espelho aqui, ele corresponde a 10 centímetros, tá certo? Como o espelho é um espelho côncavo, nós vamos utilizar aqui, né, o referencial de Gauss, de forma que nós utilizaremos o sinal positivo para o foco desse espelho, tá certo? Dessa maneira, substituindo aqui nessa equação, na equação de Gauss, nós temos então que 10 vai ser igual a, bom, P' é o que a gente deseja, a distância da imagem até o espelho, vezes 50
sobre P' mais 50, ok? Podemos aqui fazer uma simplificação de modo que teremos, né? Essa galera toda aqui passa para cá multiplicando, então vai ficar aqui P' mais 50 é igual a P', tá certo? E aí, perdão, 5 P'inhas aqui do lado de cá. Então, esse P' foi para o outro lado, de modo a ir negativo, então fica 5 P'inhas menos P' é igual a 50. De forma que 4 P'inhas, ou seja, 4 vezes a distância da imagem até o espelho, será igual a 50. Dessa forma, P' será 50 sobre 4. E 50 sobre 4 dá pra gente aqui um valor de 12,5 centímetros. E atenção ao sinal, ó, positivo. Se o P', se a distância da imagem até o espelho tem um valor positivo, isso indica pra gente que essa imagem aqui é uma imagem do tipo real. Ok? Bom, assim sendo, vamos agora ao cálculo da ampliação. Novamente, lembrando, a gente poderia utilizar simplesmente a semelhança de triângulos para isso. No entanto, eu já deixo aqui demonstrado para a gente, né, as maneiras, as fórmulas que a gente pode utilizar para calcular essa ampliação. Tá certo? Bom, vamos então, podemos escolher qualquer uma dessas que já tenhamos aqui as informações. Bom, o valor do I a gente ainda não sabe. Então, P' sobre P a gente conhece e F sobre F menos P também. Bom, por uma questão de simplicidade, A é igual a menos P' sobre P, tá certo? Dessa maneira, nós temos que menos o valor do P', que é 12,5, que é o mesmo que 50 quartos. Eu vou utilizar então a fração, tá ok? Então, 50 quartos dividido por P. Galera, o P, que é a distância do objeto até o espelho, que vale 50, aqui então está a relação. Então a ampliação fica assim, ó. Quando a gente tem uma divisão onde um dos termos, um dos caras é uma fração, o que a gente faz? A gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Dessa maneira, olha só o que a gente tem, ó, 50 aqui, com 50 ali, a gente pode cortar, de modo que a ampliação, ela é menos 1/4. Bom, ampliação ser menos 1/4 é o mesmo que ela ser menos 0,25. E aí, com essas informações aqui, ó, com essa informação, a gente consegue determinar o seguinte, olha só. Daqui, a gente observa que a ampliação, ela teve aqui um sinal negativo. Se deu negativo esse resultado, significa que a imagem, ela é invertida. Ok? E olha, observa que a ampliação deu um número menor em módulo, né? No caso, o módulo da ampliação é menor do que 1. Isso nos leva a concluir que a imagem, ela é menor que o objeto. Ok? Então, a imagem é menor. Tá bom? Então, repare que dos resultados a gente já tira as características da imagem. Vamos preencher? Olha só, características da imagem, essas características podem ser, elas serão, perdão, real, ou seja, a imagem ela é real, a imagem ela é invertida, e a imagem ela é menor, tá ok? Então, essas são as características da imagem. Vamos provar isso aqui. Vamos calcular então na letra C o tamanho da imagem. Então, vamos utilizar essa relação de modo que I sobre O
observe que O, que é o tamanho do objeto, 20, então fica I sobre 20 é igual a menos P'. P' é a distância da imagem até o espelho. P', a gente pode utilizar aqui 50 quartos. Dividido por P, que vai dar exatamente, que é, na verdade, 50. E essa conta aqui nós já fizemos, lembra? Essa conta aqui, ela deu um valor I sobre 20, deu um valor de menos 1/4. Certo? Bom, se aqui menos 1/4, significa que o I foi menos 20 sobre 4, ou seja, o I corresponde a menos 5 centímetros e o sinal de negativo indica apenas que a imagem é invertida em relação ao objeto, como nós já sabíamos no outro quadro. Tá certo? Então, pessoal, assim a gente observa, a gente aplica as equações de Gauss. Lembrando que todas essas fórmulas, elas podem ser descartadas se a gente utilizar pura e simplesmente a relação de triângulos. Ok? Pessoal, um abraço e até a próxima.